Olá, esse é o quinto e último bloco do Analistas de Poltrona. Eu sou Alon Feuerwerker, ele é o Mário Rosa. E esse quinto bloco é sempre sobre mídia e poder. E especificamente essa semana nós vamos tratar de um certo espanto que existe no jornalismo em relação às políticas e às declarações e aos projetos do governo Bolsonaro. A reação dos jornalistas tem sido, abre aspas, nossa, que absurdo, fecha aspas. Absurdo porque eles discordam, né? A gente viveu durante 30 anos com um certo padrão de raciocínio do que era certo, do que era errado. A ditadura militar era errada e a Constituinte de 88 era certa. PSDB e PT, mesmo com as divergências entre eles, eram do lado certo. Os militares eram do lado errado. Essa lógica dos últimos 30 anos, ela se quebrou. Nós temos um governo agora que é um governo que faz questão de se mostrar de direita. O governo, aquilo que no Brasil durante muitos anos foi meio vergonha, dizer que é de direita, não, agora o governo diz, não, eu sou de direita, tenho objetivos políticos de direita, tenho objetivos econômicos de direita e agora vai ser assim. E se você olhar no governo, tem gente que é intelectualmente preparada para defender essa posição. Então, o jornalismo ele precisa se sofisticar um pouco mais. Não basta o jornalista dizer assim, que absurdo que esse ministro está dizendo. Por exemplo, o ministro de Relações Exteriores. Ele disse uma série de coisas. Qual que foi a reação da imprensa? Nossa, isso é um absurdo porque vai contra a tradição do Itamaraty. Precisaria explicar por que a tradição do Itamaraty está certa e por que a posição dele está errada. Então, nesse bloco aqui de mídia e poder, eu já falei bastante, vou até dar uma oportunidade para você falar também sobre isso, Mário. Eu acho que nós estamos num momento em que o jornalismo vai ter que se sofisticar, porque ele está tratando agora com interlocutores que não sei se são mais sofisticados do que os que existiam antes, mas que estão fora daquele senso comum dos últimos 30 anos. E até para você criticar alguma coisa, você tem que entender, né? Eu discordo solenemente, na última discordância do programa do Alon. Acho que não tem que sofisticar nada, tem que fazer o básico. O que está faltando ao jornalismo é acesso à fonte, informação primária. Falta gastar sola de sapato, tomar chá de cadeira, ter acesso a quem importa. Sabe quantos jornalistas hoje têm acesso aos 5, 10 fontes fundamentais que detêm as informações fundamentais do governo em Brasília? Quase nenhum. Então, o jornalismo está desinformado. Essa expressão quase nenhum é um pouco impreciso. Quase o que quer dizer quase nenhum? 4, 5 jornalistas no máximo. 3. Então, como a grande imprensa, ou por favor, a música, imprensa clássica, segundo a definição clássica do Alon Feuerwerker. 2018 já acabou, 2019 já começou, ele não consegue superar isso. Eu cunhei essa expressão imprensa clássica e ele ficou um pouco obcecado com isso. Mas ao longo de 2019, eu já disse aqui, acho que vou dizer de novo, acho que você vai ter oportunidade de cunhar alguma outra expressão que também se torne famosa, mainstream. É como ele chama a imprensa tradicional. Mas a questão é a seguinte, jornalismo vive de informação e está muito opiniático e pouco informativo. Entendeu? Por quê? Porque não tem acesso. Então fica nesse nossa que absurdo. Não tem que ter nossa que absurdo. Tem que ter nossa que informação. Porque na falta de informação fica com muita opinião, fica com muita posição, com muito achismo, com muita coisa. E eu acho que isso é dor de cotovelo. Só isso. O meu ponto, Mário, é o seguinte. Os jornalistas vão ter que se preparar, porque assim, até para você conseguir fazer uma entrevista em que você aperta o entrevistado, você tem que entender do assunto que o entrevistado está falando. Você não vai conseguir apertar o entrevistado se você simplesmente acha um absurdo o que ele está dizendo, mas não consegue argumentar por que que aquilo é absurdo. Então, em duas áreas específicas do governo, que são a educação e relações exteriores, eu insisto nisso. O jornalismo vai ter que se preparar melhor para fazer essa crítica das políticas do governo, que é uma situação nova, é muito diferente da situação anterior. É difícil cultivar fontes. Para cultivar fontes, você tem que ter um mínimo de confiança. E se você parte do pressuposto de criar desconfiança, a imprensa tem duas formas de ser oficialista. Apenas reproduzindo o discurso oficial ou caindo nessa armadilha que ela está caindo
de criar um viés tão anti-Bolsonaro, que é tudo que o governo Bolsonaro quer. Dizer o seguinte, olha, eles não retratam a realidade, eles têm um viés, eles têm uma posição que é contra o governo. No momento em que isso ficar infectado, tudo que a imprensa disser, mesmo a verdade, não vai ter valor. Então, o que a imprensa tem que fazer é o trabalho de chão de fábrica. Qual é? Cultivar a fonte, ter acesso à informação furo, que é o que faz a informação ter importância. Esse governo é um governo muito fechado, quase ninguém tem acesso a ele e ficam falando mal, fica parecendo aquela raposa e as uvas, fica desdenhando das uvas. Então, tem que ter menos essa posição de raposa e ter mais acesso às uvas. Muito bem, vamos terminando aqui o quinto e último bloco do nosso Analistas de Poltrona. E se tudo der certo, se Deus quiser, a gente volta semana que vem. Ele é Mário Rosa, eu sou Alon Feuerwerker. Tchau.